Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Saldo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. São exatamente 15 horas com mais 9 minutos. Meus amados irmãos aqui do YouTube, do Facebook, que Jesus Cristo te abençoe. Hoje, quinta-feira, 19 de setembro do ano de 2024. Eu tenho uma palavra aqui para nossa meditação e o tema que eu coloquei nesta mensagem, que eu senti por Deus, é que Jesus dará a cada um segundo as tuas obras. Jesus dará a cada um segundo as tuas obras. A palavra de Deus se encontra no livro de Apocalipse 22, Surianda. Apocalipse 22. Mas antes de eu ler aqui a palavra de Deus, eu venho em nome de Jesus Cristo fazer aqui uma pequena oração em teu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu venho te apresentar o meu irmão, a minha irmã, crente católico e livre pensador, Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, repreende toda a legião do diabo, repreende, meu Pai, toda a potestade satânica que luta, meu Deus e meu Pai, contra a vida do meu irmão, que luta contra a vida da minha irmã, Senhor, em todas as áreas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, repreende a macumba, repreende o feitiço, repreende o espírito da frieza, repreende toda a entidade maligna que luta, meu Pai, contra a vida do meu irmão e contra a vida da minha irmã. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que toda a potestade do inferno, que toda a legião do diabo contra a sua vida seja destruído pelo sangue de Jesus Cristo.
Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse 22, do seu versículo 11, diz a palavra de Deus aqui, no livro de Apocalipse 22, e do seu versículo 11, diz aqui o tema o seguinte, 22, para entrar no seu versículo 6, aqui na minha Bíblia está escrito: l'Avenida de Cristo está cerca. No seu capítulo 11 diz a palavra de Deus o seguinte: Apocalipse 22 e 11 diz a palavra de Deus o seguinte: e que és injusto, seja injusto todavia, e em quem é imundo, seja imundo todavia, e em quem é justo, pratique a justiça todavia, e em que é santo, santifique todavia. O seu versículo 12 diz: e aqui eu vengo pronto, e me galardão comigo para recompensar cada um segundo se a sua obra. E eu sou o alfa e lá ômega, o princípio e o fim, e o primeiro e o último. Meus amados irmãos, a minha Bíblia, aqui que eu li esses 3 versículos no livro de Apocalipse 22, 11, 12, 13, é a promessa, é a promessa final, é a promessa final que Jesus Cristo de Nazaré, ele revelou através de João, quando João estava preso na ilha de Patmos. É uma pequena resumida, porque muitos conhecem esta palavra e muitos não conhecem. Conheço irmãos que são crentes, conheço irmãos que são batizados, conheço irmãos que até nasceram no berço evangélicos, e conversando com os irmãos que eu conheço, entramos no assunto da palavra de Deus. E quando entro no assunto aqui mesmo no livro de Apocalipse,
muitos ou não o conhecem, o livro do Apocalipse, principalmente quando eu entro no assunto e falo sobre as 7 cartas para a igreja da Ásia, que começa no livro de Apocalipse 2. Muitos o não conhecem, principalmente assim eu digo, nos tempos que nós estamos vivendo, aonde Paulo, ele chegou a falar para Timóteo que no final dos tempos muitos iam ter comichão no ouvido e não ia suportar ouvir a verdade, não ia suportar ouvir a sã doutrina, Surianda Labarias, e muitos iam amontoar para si doutores para pregar aquilo que agrada a carne, aquilo que agrada a carne. Paulo disse para Timóteo que no final dos tempos, repito, muitos iam ter comichão no ouvido, não ia suportar ouvir a santa doutrina, e muitos iam amontoar para si doutores e ensinar aquilo que eles querem ensinar. Babalha Surianda. É por isso que estou trazendo aqui uma pequena resumida aqui do livro de Apocalipse, e também muitos irmãos católicos que não o conhecem o livro de Apocalipse. Apocalipse eu li aqui na minha Bíblia em espanhol, mas agora eu peguei a minha Bíblia, é claro, em português, na nossa linguagem brasileira. Diz aqui a palavra de Deus, Apocalipse 22, e do seu versículo 7, tem o tema: Jesus breve virá. Jesus Cristo breve virá. E os versículos que eu li na palavra de Deus é do seu versículo 11, versículo 12, versículo 13, versículo 14, Apocalipse 22. Tem aqui o tema: o rio da água da vida. Apocalipse 22, e do seu versículo 7, eu irei ler a palavra de Deus e irei trazer uma pequena resumida aqui dentro desta palavra. Eu repito, são as promessas finais que Jesus Cristo, ele revelou para João quando João estava preso na ilha de Patmos. Para João, último dos 12 discípulos de Jesus, que naquela época estava vivo, João foi levado, perseguido, preso na ilha de Patmos sobre o poder de Roma. Porque por causa que João, ele era um discípulo de Jesus Cristo,
e ele se tornava uma ameaça para o Império Romano, porque era um discípulo de Jesus Cristo, Rabaia Surianda. Eu venho falar algo da parte de Deus. Se eu e você também esforçamos para viver a palavra de Jesus Cristo e ser verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo, saiba que eu e você também se tornamos uma ameaça, sim, para o império das trevas do diabo. Por quê? Através do meu testemunho, através do seu testemunho, muitos se converte a Jesus Cristo verdadeiro e o único Deus. Mas para isso é necessário eu e você ser verdadeiro para com Jesus, para com Deus e para com o Espírito Santo de Deus. E aqui dentro desta passagem eu irei provar o que eu estou falando. Apocalipse 22:7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu sou João. Versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. No seu versículo 9, e disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, no seu versículo 10, e disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro. Não cele as palavras da profecia deste livro. Versículo 10. Para você, eu vou falar. Para você que é pastor, pregador, não agrade o homem, não agrade a mulher, não agrade o pecado de ninguém, não agrade ao seu próprio pecado, não cele, não deixe de pregar o Apocalipse, aonde a
o livro de Apocalipse revela a ira de Deus sobre toda a humanidade, sobre os afeminados, sobre os sodomitas, sobre os adúlteros, sobre aqueles que querem fazer a sua própria lei, sobre os governantes corruptos. O livro de Apocalipse revela o fim para todos que debochou e que negou a Deus. A palavra, o livro de Apocalipse, com toda certeza absolutíssima, é também para as igrejas que querem servir a Deus conforme a sua própria vontade e não conforme a vontade de Jesus Cristo. Não é, portanto, assim eu me expresso, que o livro de Apocalipse começa dizendo no seu capítulo 2 o seguinte: escreve a igreja de Éfeso, Labaria Surianda, não cele as palavras do livro desta profecia. Está dizendo aqui no seu versículo 10, Apocalipse 22 e do seu versículo 10, aleluias, e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro. Aí tem vírgula e eu volto a falar: não cele. Você que tem o cargo de pastor, presbítero, diácono, cooperador, que prega a palavra de Deus, não cele a verdade, não oculta a verdade para agradar ninguém. Não cele. Mostre para o povo a verdade. Surianda, a recompensa que Jesus Cristo tem para todos aqueles que negaram a Ele, para todos aqueles que quiseram fazer a obra dele de qualquer jeito. Pregue para o povo a recompensa. Pregue, Surianda, a recompensa que Jesus vai dar a cada um. Não cele. Se você continuar selando, ocultando a palavra de Deus, você vai prestar conta para Deus no último dia. Labaria Surianda de Cantas, você vai prestar conta para Deus
no último dia, porque você está com a verdade na mão. A verdade é a palavra de Deus. E no seu versículo 10, e disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Aí diz no 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. No seu versículo 12: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as tuas obras. No versículo 11, Jesus, você que gosta de receber promessa de Deus, de ouvir promessa de Deus, você que corre atrás dos profetas para receber a profecia de Deus, aqui está uma profecia para minha e para a sua vida. No seu versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, a recompensa de cada um, está comigo para dar a cada um segundo as tuas obras. A recompensa de Jesus de Nazaré está para dar para cada um segundo as tuas obras. Só que o versículo chave para nossa meditação aqui no 11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E abaixo vem mais um versículo da profecia: eis que cedo venho, o meu galardão, ou seja, eu darei para cada um que cada um merece receber de mim. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs aqui do YouTube, do Facebook, eu vou trazer aqui uma pequena resumida. Estamos vendo a palavra de Deus se cumprir nos dias de hoje. Estamos vendo a palavra de Deus se cumprir em todos os sentidos. Estamos vendo o clima, a natureza
furiosa. A palavra vem nos afirmar que Jesus Cristo, certa vez ele entrou em Jerusalém, amontado no jumentinho. A palavra, ela vem nos afirmar que a multidão glorificava ao Senhor. A palavra vem nos afirmar que os fariseus disseram para Jesus: fala para a multidão se calar. Jesus respondeu: o dia que a multidão parar de glorificar a Deus, as próprias pedras clamarão no lugar delas. Aleluia, Surianda. O que eu venho trazer com esta referência: a humanidade parou de glorificar a Deus. Os pastores, os pregadores que têm a responsabilidade de primeiramente viver a palavra de Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus, já não fazem mais isso. A palavra se cumprindo, então o clima, a natureza está descontrolada. Palavras, a natureza está pregando a palavra, labária surianda de Deus. A natureza está pregando a palavra de Deus. Uma referência, e já volto aqui no livro de Apocalipse. A palavra vem nos afirmar que quando Jesus de Nazaré entregou o Espírito para Deus, a palavra vem nos afirmar que houve trevas. A palavra vem nos afirmar que a natureza, ela entristeceu, assim eu me expresso, e agora no final dos tempos, a natureza está pregando a palavra de Deus. Repito, é uma referência, pesquise aí depois. Jesus, quando entrou em Jerusalém, amontado no jumentinho, eles começaram a glorificar: Hosana, Hosana, Hosana. E os fariseus disseram: pede para o povo calar. E Jesus respondeu: o dia que eles para a natureza, as pedras vão glorificar a Deus no lugar deles. A palavra de Deus está se cumprindo também no pecado multiplicado sobre a terra. Mas para mim, a pior de todas é o que estão fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo, aonde eu provo dentro da Bíblia Sagrada o que tais igrejas estão fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo, usando a palavra de Deus para profanar o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo o seguinte:
que muitos iam dar ouvido a espírito enganadores, muitos iam dar ouvido a doutrinas de demônio. Em São Mateus 24, o próprio Jesus Cristo disse, em São Mateus 24, sobre o final dos tempos, Jesus alertou dizendo que ia levantar muitos falsos profetas. O que eu venho trazer com essas referências que eu senti pelo Espírito Santo de Deus, aqui no livro de Apocalipse que eu estou transmitindo a palavra no seu versículo 11, quem é injusto, faça injustiça ainda, faça. Labaria Surianda, Labarias Térias, quem é injusto, Labarias, você que é injusto com a palavra de Deus, faça a injustiça mais ainda, faça isso. A palavra de Deus é contra completamente o pecado, e você que se diz pastor, apoia o pecado. Faça a injustiça, mas com a palavra de Deus. Pessoas que abrem igrejas usando a palavra de Deus e lá coloca um sistema mundano, profano, e usando a palavra de Jesus Cristo, faça a injustiça ainda, faça mais injustiça ainda. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Faça a injustiça ainda. Inocente você não é. Inocente você não é. Porque se realmente você quiser, porque se realmente você quer um compromisso com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo iria te convencer você do pecado e voltar verdadeiramente para Ele. Eu vou falar. Igrejas que não exigem regras estão profanando o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra está falando: quem é injusto, faça a injustiça ainda. Faça mais injustiça ainda. Faça a injustiça. Quem é sujo, suje-se ainda. Ponto e vírgula. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Uma referência, Labarias, a palavra de Deus. O apóstolo Pedro disse que
o cão voltou a comer o seu próprio vômito e a porca lavada voltou a rolar na lama. Significa aquele que um dia tinha convertido, ele pregava contra o pecado, falava contra o mundanismo. E o apóstolo Pedro, ele usou esta comparação. Pesquise aí depois, porque eu não separei. O apóstolo Pedro, ele usou essa comparação dizendo que o cachorro voltou a comer o próprio vômito, ou seja, aquele que antes pregava contra o pecado, hoje se alimenta do próprio vômito, hoje se alimenta do pecado. A porca lavada. O apóstolo Pedro usou a comparação com a porco lavado. Aquele que um dia tinha se batizado, aquele que um dia estava com as suas vestes brancas, voltou para a sujeira que simboliza o mundanismo, o pecado, e rolou no pecado. A porca lavada voltou a rolar na lama. E aqui no livro de Apocalipse está dizendo no seu versículo 11: quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. É a profecia de Jesus, é a palavra de Deus. Aquele que é injusto, faça a injustiça mais, suriando. Aquele que é sujo, suja mais, suje-se mais. E quem é justo, faça justiça ainda. Aquele que pela misericórdia é cheio do temor de Deus, aquele que pela misericórdia justifica os seus pecados a todo momento para Deus, aquele que pela misericórdia reconhece que é um miserável pecador, aquele que é justo, a todo momento está justificando a sua vida para com Deus. Seja mais justo ainda. Seja mais justo com a palavra de Deus. Pregue mais a santa doutrina, Surianda. Pregue mais contra o maldito pecado. Pregue mais contra o falso profeta. Pregue mais contra o falso evangelho. Pregue mais contra tudo aquilo que Jesus é contra. Pregue contra o pecado. Justificamos mais as nossas culpas perante Deus. Aqui dentro do versículo
versículo 11 ainda. Quem é santo, seja santificado mais ainda. Labárias, aquele que é mais separado para Deus, separe-se mais ainda. Separe-se mais para Deus ainda. Separe-se mais para Jesus Cristo ainda. Aquele que é santo, santifica mais ainda. Dentro deste versículo 11, aqui no versículo 11, Jesus Cristo traz a revelação para João escrever o Apocalipse. Somente aqui no versículo 11, Jesus o fala para 4 tipos, assim eu me expresso, de pessoas para ela aumentar e se dedicar àquilo que está no coração dela. Porque tem no coração algumas endurecidas para com a palavra de Deus. E já algumas já têm, louvado seja Deus, os escolhidos de Deus já tem o coração aquebrantado para Deus. Já tem o coração cheio de temor. Aqui no versículo 11, repito, Apocalipse 22, 11, Jesus Cristo, ele fala para 4 tipos, assim eu me expresso, de pessoa. Para as 4, assim eu estou me expressando, para 4 tipos de grupo, de pessoas, de igrejas, para se dedicar mais no caminho que ele está se dedicando. O injusto, faça mais injustiça, faça. O sujo, suja mais, suje-se mais. Debocha mais do evangelho. Faz chacota mais do evangelho. Faz chacota mais. Abre igrejas e não pratica justiça. Labárias, você está brincando com o sangue de Jesus. Faça injustiça. Suje-se mais. Justos, pessoa justa, justifique-se mais. Ao santo, santifica mais. Ao justo, injusto, ao sujo e injusto, não continua. Aos injusto e sujo, continua a não pregar a doutrina. Continua que tem aqui a promessa. A promessa para você que gosta de correr atrás de profecia e de falso profeta. Aqui
venho, o meu galardão está comigo, labarianda, surianda, para dar para cada um segundo as tuas obras. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar para cada um segundo as suas obras. E aqui eu venho pronto e me galardou comigo para recompensar cada um no segundo se a sua obra. A recompensa do Senhor estar com Ele para entregar para cada um que cada um merece da parte dele. Você que, repito aqui para finalizar, que não prega doutrina, que não zela da doutrina, que não cumpre com igrejas que aonde era para ser igrejas evangélicas, hoje tomou o nome de comunidade. Hoje tomou o nome de comunidade, aonde era para ser pentecostal, aonde era para ser pentecostal, aonde era para se entregar totalmente e receber o Espírito Santo, expulsar os demônios, louvar a Deus com verdadeiros louvores, curar os enfermos. Ou continue assim, que a palavra está afirmando que Jesus voltará para dar para cada um segundo as tuas obras, Surianda. João, ele foi preso na ilha de Patmos, porque era cristão verdadeiro. Jesus o permitiu ele preso em Patmos para receber a revelação do Apocalipse. João foi perseguido, os discípulos foram perseguidos, e os verdadeiros discípulos ainda são perseguidos. E vos acha que Jesus, ele vai larguear o caminho para você? Um dia está no lugar chamado púlpito, igreja, e depois na frente da televisão, depois cobiçando e depois adulterando. O injusto seja injusto ainda. O sujo suje-se mais ainda. Injusto faça injustiça mais ainda. Sujo suje-se mais ainda. O galardão do Senhor está com ele para dar para cada um as suas obras. Bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas.
Bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Agora, para finalizar, você que acha que esta palavra não são para as igrejas mundanas, não são para as igrejas mundanas. Olha o que é que a palavra diz agora aqui no Apocalipse 22, 14 e 15 que eu li. 14 e 15. Agora no 16, olha o que é que a palavra diz. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Jesus Cristo, ele aparece para João e depois ele deixa o anjo com João, a qual João recebe a revelação do Apocalipse. E eu enviei o meu anjo para vos testemunhar estas coisas nas igrejas. Nas igrejas. Apocalipse 22 e 16. Eu sou a raiz, a geração de Davi, resplandecente, estrela da manhã. E o Espírito e a esposa, 2 pontos aqui no versículo 17, quando a palavra está falando que o Espírito e a esposa que a palavra aqui no livro de Apocalipse está se referindo, não é santa nenhuma, não é Maria, a esposa não é santa, não é Aparecida, não é Maria, a esposa que a palavra vem dizer aqui é a igreja. É a igreja noiva do Cordeiro, é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja noiva que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e manteram a sua vida limpa, branca, sem contaminar com este maldito mundo de pecado. Esta é a esposa, esta é a esposa. Apocalipse 22 e 17. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testemunho, todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém tirar ou acrescentar alguma coisa mais,
na profecia deste livro, Deus virá vir sobre ele todas as pragas que estão neste livro. Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tira a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testemunha estas coisas diz: certamente, aquele que testemunha estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Igreja Pentecostal, santificação no Senhor. Igreja Pentecostal, santificação. Eu fui mexer aqui no webcam, deu uma atrapalhada, mas está tudo bem. Igreja Pentecostal, santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Igreja Pentecostal, santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Avenida Rangel Pestana, número 1060, no Brás. A poucos minutos do metrô D. Pedro II. A 800 metros da Praça da Sé. Amanhã, sexta-feira, a poderosa concentração com pastor Davi Miranda Filho, quebra de maldição, junto com a poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder, em 2 horários. A primeira concentração é das 9 ao meio-dia, a segunda concentração das 14 até as 16 horas. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo, abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, o aplicativo da nossa Igreja Pentecostal Santificação, e ouçam que Deus está operando na Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. O nome do aplicativo é Igreja Pentecostal, Igreja Santificação no Senhor. Acompanha o que Deus está operando na Igreja Pentecostal Santificação do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Que Jesus te fortaleça e que Jesus me fortaleça. Amém.